essas são as formas que jamais podem enganar, pois vêm da própria ausência de forma. Aqui ele está falando sobre essa mentalidade. O perdão é uma forma terrena de amor que, assim como é no céu, não tem forma. Então, olha que interessante. Perdoar não é você ficar mantralizando ou repetindo as coisas. Perdoar é uma certeza. Você não consegue pegar onde essa certeza está. Você só pode ser essa certeza. O perdão é uma forma terrena de amor que, assim como é no céu, não tem forma. Mas o que é necessário aqui é dado aqui na medida em que for necessário. Então, enquanto essa consciência ainda permanece iludida com alguns condicionamentos, com quereres individuais, com atuações de crenças, né? Porque ela foi treinada, ela se condicionou através disso. Enquanto isso ainda parece exercer uma força, uma atração, né, na consciência, porque ela escolhe por isso, ainda assim, é, essa certeza de que nada real pode ser ameaçado permanece dentro da consciência e isso se expressa em vários momentos durante o dia. Não é essa consciência que tem que se esforçar para se sentir como Deus. Ela só tem que permitir aceitar que ela já é essa certeza. E é isso que ele está chamando hoje de humildade. Quando ela simplesmente reconhece, tá, eu sou só como Deus, não preciso fazer nada. E só descansa, esse descanso é a verdadeira humildade que ele está falando hoje, né? Então, o perdão é oferecido, né, aqui e é dado aqui na medida em que for necessário. Dessa forma, podes realizar a tua função até mesmo aqui. Qual é a função? Estender-se em imagem e semelhança de Deus, estender mais da existência, ser apenas a existência. Então, dessa forma, podes realizar a tua função até mesmo aqui, embora o amor vá significar muito mais para ti quando a ausência de forma tiver sido restaurada em ti. Então, a salvação do mundo depende de ti que podes perdoar. Essa é a tua função aqui. A salvação do mundo depende da consciência que é capaz de aceitar um sistema de pensamento totalmente ausente de forma. E aí é uma coisa que realmente não dá para você explicar, porque sim, depende de uma disponibilidade, de uma aceitação de que nada real pode ser ameaçado, só que essa aceitação vai produzir uma certeza em que a consciência ela vai observar as ilusões que ela inventou, os condicionamentos que ela ainda pensa ter, e já observar aquilo sem se sentir dentro daquilo. É como se ela desenvolvesse uma capacidade de perceber as emoções, os pensamentos, os desejos e as vontades, mas não sentir-se mais isso. Então, tem uma certeza, tem uma imutabilidade no sistema de pensamento que olha para as ilusões e aceita não se confundir com as ilusões simplesmente por só se manter nessa certeza. Esse é o perdão. Então, o perdão não é eu ficar olhando para um pensamento e mantralizar assim, ó, esse pensamento é falso. Perdão não é você pegar uma sensação de insegurança e falar e pensar assim, essa insegurança vem de uma crença e essa crença é falsa. Não é você ficar fazendo esses raciocínios mentais. É lógico que no início, quando a consciência ainda está muito iludida, ainda não tem algum nível de observação, é óbvio que esses recursos eles são úteis, porque eles são ensinados, inclusive, nas lições, né? Que você vai aprendendo ali a observar os pensamentos, a anotar os pensamentos, e então a repetir algumas coisas sobre eles. Mas essas coisas, essas instruções, são pedagógicas para que a consciência alcance a experiência do convite da lição de hoje. É uma certeza de ser a imagem e semelhança de Deus, olhando para as ilusões, mas não negando as ilusões, mas ciente de que, por serem ilusões, isso não está contido dentro daquilo que é a imagem e semelhança de Deus. Então, o perdão é uma ausência de forma, é uma mentalidade que a consciência aceita, por reconhecer-se sendo a imagem e semelhança de Deus, é uma mentalidade que é uma certeza que observa as ilusões, não se confundindo com as ilusões. E assim, à medida que a consciência, ainda dentro da percepção, ela vai pensando em ausência de forma, ela vai pensando sobre si própria, né? Se sentindo existir, ausente de forma, ausente de limites de imagens, ela está pensando como Deus, e ao pensar como Deus, ela está então trazendo a revelação, né? Ou seja, a compreensão
de que a realidade está além de todas as ilusões e as ilusões não estão aqui. Ela está trazendo essa experiência para mais perto, né? Para ser compreendida. Aí, olha só, no início dessa lição, ele fala sobre a diferença entre arrogância e humildade. O que é arrogância? A arrogância é você ouvir isso tudo que a gente acabou de conversar e você imediatamente emite um pensamento assim: ah, isso para mim é muito difícil. Ah, o perdão é pensar com ausência de forma, sem pensar de maneira abstrata, né? O perdão é isso. Aí você ouve essa informação, aí vem um pensamento assim: ah, mas é muito difícil. Ixi, não consigo pensar em Deus, não consigo. Nossa, Deus para mim é muito distante, é muito abstrato. Ó, isso são pensamentos arrogantes. Essa semana a gente participou de uma dinâmica ali no grupo de espiritualidade na prática, em que cada um foi responder ali, trazendo uma lista, foi responder essa questão. O que me impede de viver o encontro santo? O que me impede de decidir pelo encontro santo? Né? E o encontro santo eu vou usar todas as coisas ali fora, não importa o que sejam, corpos, objetos, eventos, situações, eu vou usar cada coisa aqui para ensinar a mim mesmo, né, a consciência, que só há a realidade de Deus, que é eterna. Isso é o encontro santo. Então não importa se é um pensamento, se é uma emoção, se é uma pessoa, qualquer coisa que a consciência percebe desse modo, ensinando para si própria que existir não é essa dualidade, um eu aqui observando outra coisa ali, né? Qualquer coisa que a consciência use dessa forma para lembrar que ela é como Deus, ela está decidindo pelo encontro santo, que ela está ensinando apenas a santidade para si própria. Então, cada um foi responder lá, o que me impede de decidir pelo encontro santo? Aí vários de nós, né, nós trouxemos assim, ah, é porque eu percebo que eu ainda sinto medo, porque eu ainda sinto insegurança, um medo de perder coisas, um medo de que coisas muito ruins aconteçam, né? Aí tem uma sensação de insegurança nisso, naquilo, tem um medo de não saber o que eu tenho que fazer, um medo de decidir, tem uma atração muito forte pela ilusão, tem um desejo, parece que eu desejo mais a ilusão do que a verdade. Lá nós trouxemos várias coisas, né? De uma certa forma, cada um trouxe de formas diferentes ali, mas quando você olha num todo, são os mesmos mecanismos ali. Olha só, olha o que ele explica na lição de hoje a respeito desses pensamentos. A arrogância faz uma imagem de ti que não é real. É essa imagem que se intimida e recua, aterrorizada, quando a voz por Deus te assegura que tens a força, a sabedoria e a santidade para ir além de todas as imagens. Tu não és fraco, como é a imagem de ti mesmo. Não és ignorante e indefeso. O pecado não pode manchar a verdade em ti, e a miséria não pode aproximar-se da santa casa de Deus. Então aqui ele está dizendo, ó, consciência, pensa, raciocina. Sim, você pode ter inventado as ilusões e pode ter se confundido com elas, né? Se enganado com um monte de condicionamentos e crenças. Mas agora raciocina. O pecado não pode manchar a verdade em ti, e a miséria não pode aproximar-te da santa casa de Deus. Significa que a verdade continua intocada, então a verdade não está tendo pensamentos que não sejam o que é a própria imutabilidade, essa certeza de ser algo intocado. Então, quando eu tenho um pensamento assim, ah, é porque eu me sinto inseguro, porque eu não sei decidir, porque eu não sei como é que eu faço, porque para mim ainda tem uma atração muito grande pela ilusão. Quem é esse que está tendo esses pensamentos? É a verdade, que não pode ser manchada, né? A miséria não pode manchar a santa casa de Deus. É a verdade que está emitindo esses pensamentos? Ou são as ilusões que a consciência inventou, que produzem um monte de vozes na cabeça que parecem chegar e a gente chama isso de pensamentos? Então, quando eu vou lá e penso que coisas muito ruins vão acontecer, esse pensamento está sendo emitido por onde? Pela verdade ou pelas invenções de um pensamento de separação? Então, essa diferença, né, na prática da lição de hoje, que ele está convidando que a consciência aceite. Consciência, simplesmente descanse na certeza de que a sua função de ser a imagem e semelhança de Deus não pode ser mudada. Isso não pode ser mudado. Ser apenas como Deus, eternidade se estendendo para sempre. Significa que
tudo ainda, todos os fragmentos, toda a consciência ainda está dentro disso, não pode se separar disso. Qual é o engano? É a consciência olhar para as coisas que ela inventa, que agora formaram vozes, condicionamentos, e ela observa isso e se une a isso, ou seja, ela entrega a crença mais uma vez para isso. E isso é ser arrogante. O que é arrogância? É essa consciência observando as coisas que ela inventou e imaginando que essas coisas que ela inventou têm controle sobre a existência. Isso é arrogância. Ó, a voz por Deus te relata tudo isso. Relata o quê? Que o pecado não pode manchar a verdade em ti. Então, o pensamento de separação não pode manchar, não pode mudar a eternidade. Não alcança a ideia de separação e tudo que surgiu dela, não alcança o que é existir de maneira eterna. Não muda. A miséria não pode aproximar-te da Santa Casa de Deus. Então, esse que se sente inseguro, fraco, indefeso, vítima, é realmente Deus? Não é. Então, isso é a miséria, essa é a ilusão. Então, a voz por Deus, ou seja, a mentalidade certa, essa certeza, lembra isso incessantemente. E à medida que ele fala, a imagem treme e busca atacar a ameaça que não conhece, sentindo as suas bases desmoronarem-se. Então, quando a consciência ela começa simplesmente a descansar na aceitação da verdade, o que ele está explicando aqui? Pode haver uma reação do sistema de pensamento separado atuando nessa consciência, porque esse modo de pensar não compreende essa abstração. Então, vai surgir ali, porque eu tenho medo disso, porque eu tenho medo daquilo, porque eu me sinto assim, porque eu me sinto assado, eu me sinto vítima. Ó, essa falação que parece surgir quando a consciência começa a descansar, ela surge exatamente porque ela começou a descansar. Então, as defesas começam a surgir para que esse sistema de pensamento não seja desfeito. Só que agora é a hora de usar o discernimento. Não é Deus quem está com medo de que coisas ruins aconteçam. Não é Deus, a existência que é perfeita e que tudo está dentro dela, que está emitindo pensamentos de medo da perda, medo do abandono. Aqui ele está explicando consciência. Use o discernimento. Quem está experimentando essas sensações é um autoconceito, é uma autoimagem, um autoconceito que formou uma autoimagem dentro da consciência. E aí isso parece ser real porque a consciência deu uma crença para isso. Então agora ela só tem que retirar a crença. Então, quando vierem as sensações de medo na hora de tomar decisões ou de descansar em Deus, aqui ele está convidando. Aceita, isso que está com medo não é a totalidade. Então, olha para o medo de frente e solta. Isso é ser humilde. É usar a força, que é a certeza de ser a imagem e semelhança de Deus, olhando para as ilusões e não reconhecendo que não é Deus que está com aquele medo ali. É assim que o medo vai se dissolver. Então, olha só, solta a imagem, solta o medo, porque ele só não é real.